Olá, para vocês que estão nos assistindo, senhoras e senhores, este é o programa de conhecimentos específicos da disciplina Medicina Legal e Criminalística para concursos na área de perícia criminal. Eu sou o professor Andrei Portinho e vou trabalhar com vocês questões então ligadas à medicina legal e à criminalística na área pericial. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou perito criminal do Instituto Geral de Perícias desde o ano de 2012. Trabalho atualmente no Departamento de Criminalística e também sou bacharel em Direito, sou perito arqueólogo forense pela Sociedade Mexicana Forense e sou mestre em Ciências Criminais pela PUC. Pessoal, primeiramente, com relação aos concursos na área de perícia, eu gostaria de informá-los que são concursos que demandam tempo para a preparação. Por que eu falo isso? Porque o concurso na área de perícia ele demora muito tempo para publicar o edital. Então, muitas vezes, o candidato ele não está estudando apenas para aquele concurso, está se preparando para outras provas. Então, é natural a perda do foco para aquele concurso. Então, eu recomendo para os senhores que, quando da preparação para o concurso na área pericial, que se mantenha o foco, se mantenha a disciplina e se mantenha o direcionamento para estes concursos. Por que eu falo isso? Porque o concurso na área de perícia ele é muito específico, de forma que não há como você se preparar para ele e para outros concursos, porque a peculiaridade desta área de concurso é muito grande, certo? Eu pretendo demonstrar isso para vocês ao longo das apresentações, mas primeiramente gostaria de falar um pouco então desse tipo de concurso na área pericial, da diferença para os demais concursos e da própria carreira de perito criminal. Primeiramente, gostaria de destacar para vocês que as carreiras nos órgãos de polícia técnico-científica ou de perícia criminal, como comumente chamado Brasil afora, estão divididos da seguinte forma: os cargos de perito criminal em todas as suas sub-áreas, perito médico legista em todas as suas sub-áreas e técnicos em perícias. O cargo de papiloscopista, muitas vezes, confunde-se com o cargo de perito criminal, mas, na verdade, trata-se de um cargo de nível superior que faz apenas a coleta de impressões digitais. O cargo de perito criminal ele pode ser dividido em até 18 áreas. Pelo menos no Rio Grande do Sul, é assim que o plano de carreiras e cargos prevê. Então, a área 1 vai prever a engenharia elétrica, a área 2 a engenharia mecânica e assim por diante, de forma que nós vamos ter 18 áreas. E a área 18, que é a qual eu me enquadro, eu sou bacharel em Direito, eu entrei através da especificação qualquer formação superior. Esta formação em Direito, ela normalmente não é aceita mais nos concursos na área de perícia. Então, já informo aqueles que são bacharéis em Direito que providenciem uma nova formação, pois a formação em Direito não vai lhes dar o acesso, na maioria dos cargos no Brasil, ao cargo de perito criminal, certo? Na Polícia Federal, por exemplo, a formação em Direito não é aceita. Então, o candidato que porventura é formado em Direito, ele vai poder fazer o concurso para papiloscopista, por exemplo. Agora, o cargo de técnico em perícias, que é que o requisito é o ensino médio, não existe na Polícia Federal. Nas outras unidades da federação, nós vamos poder, o candidato bacharel em Direito vai poder prestar o concurso para papiloscopista ou para perito criminal, área 18, quando esta a comportar. Formação, requisito, qualquer formação em nível superior. Na maior parte das vezes, então, nós vamos estar tratando dessa disciplina Medicina Legal e Criminalística para todas as áreas do conhecimento, inclusive para aqueles candidatos que não têm sequer a formação superior, têm apenas o nível médio. Então, ele vai poder concorrer aos cargos de técnico em perícias, área geral, técnico em perícias radiologia ou auxiliar de necropsia, são todas áreas de nível médio. Eu tenho conhecimento que o candidato e a candidata que está nos assistindo está se preparando para os cargos de nível superior, ou seja, perito criminal ou perito médico legista.
alguns cargos ainda vão comportar, vão abranger as categorias de papiloscopista. Mas, como eu lhes disse, no concurso para o Rio Grande do Sul, no último concurso para o Rio Grande do Sul, para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, não houve concurso para papiloscopistas. Então, nós tratamos aqui de direcionar o nosso conhecimento para o nível superior, para as especialidades, de forma que nós abrangemos todas as áreas, certo? Então, o colega que está se preparando para o cargo de papiloscopista também vai poder acompanhar as nossas aulas sem problema nenhum, não vai ter prejuízo. Pessoal, primeiramente, gostaria de falar a respeito das carreiras da área pericial e destacar para vocês que os concursos demoram tempo para acontecer. Então, com base nisso, é muito importante que nós tenhamos foco na preparação, foco no desenvolver dos nossos estudos e, principalmente, não nos apegarmos a discussões acadêmicas, certo? A nossa discussão deve estar baseada na objetividade que o concurso requer, certo? O objetivo é acertar a questão e não desenvolver uma tese. De forma que eu pretendo aqui dar uma objetividade muito séria para os nossos estudos. Evidentemente, demonstrando as fontes, demonstrando a bibliografia, mas principalmente mantendo o foco, mantendo o direcionamento para este concurso. Pois bem, perito criminal, nós temos 18 áreas, nós vamos estar falando vamos estar direcionando aqui o nosso estudo para engenheiros mecânicos, engenheiros civis, arquitetos, também para biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, também para administradores, economistas, contadores, também para médicos, médicos patologistas, médicos clínicos gerais, enfim, e para os colegas também que estão concorrendo aos cargos de nível médio. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que nós não devemos cair no ledo engano de que a medicina legal é uma área própria da medicina. Os termos técnicos do direito e do direito penal e do processo penal vão estar muito presentes. De forma que eu quero destacar para os senhores que, embora, então, o bacharel em direito não esteja, talvez, concorrendo com vocês, ou pelo menos não unicamente com essa formação, mas a linguagem jurídica vai estar presente nos nossos estudos. Então, eu pretendo desenvolver com vocês uma introdução rápida sobre direito penal e sobre processo penal, para que nós não percamos tempo ao longo das apresentações e os senhores tenham condições de interpretar isso para as vossas carreiras, para as vossas áreas. Gente, o concurso que eu prestei para o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul em 2008, e só fui nomeado em 2012, portanto foram 4 anos aguardando a nomeação, obviamente que eu não fiquei bem classificado, mas o concurso era muito acirrado e, naquela época, não existia uma preparação específica, já que o concurso demorava muito tempo. Hoje, nós já temos bastante informação sobre esses concursos, nós sabemos, temos uma previsibilidade de quando eles vão acontecer, até em razão do avanço tecnológico, nós temos condições de acompanhar isso Brasil afora. O fato é que o concurso para a área de perícia se transformou bastante ao longo do tempo. Ou seja, hoje em dia, os bacharéis em direito, como eu já mencionei, estão afastados das disputas, ou pelo menos o pessoal que só tem essa formação, e, no entanto, a linguagem jurídica não desapareceu. Pelo contrário, a linguagem jurídica, jurídico-criminal, mais especificamente, está muito arraigada nas provas e ela é de fundamental importância, já que o profissional perito criminal, perito médico legista, técnico em perícias, trabalha diretamente com a persecução penal, vai trabalhar diretamente com a autoridade policial, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Superintendência de Serviços Penitenciários, com a Brigada Militar também, com as polícias militares. Mas o que eu quero deixar claro é que o nosso trabalho ele é muito calcado na linguagem jurídica. Então, é preciso que se faça uma tradução desta área para que os senhores também dominem este ramo do conhecimento e incluam ele no seu jargão, no seu trabalho, para que vocês tenham a base sólida para desenvolver o conhecimento e não caiam em enganos que muitas das vezes as pessoas que são muito técnicas nas suas áreas acabam se afastando do conhecimento jurídico, certo? Então, quero deixar aqui o canal aberto para vocês.
Meu e-mail está aqui, peritoportinho@gmail.com. Estou à disposição para qualquer dúvida, certo, pessoal? Então, pessoal, primeiramente, dito isso, tendo conhecimento que eu estou falando para pessoas de diversas áreas, tendo em vista que a medicina legal é um ramo das ciências criminais, portanto, do direito das ciências jurídico-penais, do direito, mais para o direito do que para a medicina, embora eu aborde temas e conceitos tanto da medicina quanto do direito penal e do processo penal, trata-se de uma ciência mista, nós vamos ver isso mais para frente, ok? Gente, aqui está a bibliografia básica que eu pretendo trabalhar com vocês, certo? Nós eventualmente vamos trabalhar com outras obras, mas eu destaco para vocês aqui, primeiramente, o livro de Medicina Legal do professor Francisco Silveira Benfica e também, obviamente, o meu artigo sobre a autonomia da perícia criminal como pressuposto de legitimidade da prova pericial, que está disponível na internet e que é um artigo onde eu trabalho com rigor acadêmico, evidentemente, mas sobre uma questão muito importante que é a autonomia da perícia, já que existe uma proposta de emenda constitucional que pretende inserir, no caso, a perícia vier a se transformar em um órgão de polícia técnico-científica e inserir essas instituições periciais no artigo 144 da Constituição Federal, que traz lá o rol de instituições da segurança pública. E aí, transmitir essa previsão para as constituições estaduais e aí nós termos, então, uma previsão constitucional das perícias oficiais ou dos órgãos de polícia técnico-científica nos estados. Então, informo para vocês que a situação institucional dos órgãos de perícia ainda é de transição, embora já na Polícia Federal nós tenhamos o Instituto Nacional de Criminalística, os peritos criminais federais, trabalhando na Polícia Federal, então são peritos policiais. Então, existe uma questão, já que nós temos uma recomendação da ONU, no sentido de que o órgão de perícia não esteja atrelado à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Por quê? Porque o órgão persecutor, o órgão de investigação, não pode estar atrelado à perícia. A perícia é autônoma, ela não produz a prova para acusar nem para defender. Ela é uma prova autônoma, certo? Então, baseado nisso, eu destaco para vocês este artigo, o livro do professor Benfica e o livro do professor Toquedo também, o Tratado de Perícias Criminalísticas. Nós vamos agora trabalhar, então, a diferenciação de medicina legal e criminalística, por que o conceito da disciplina é trabalhado junto, por que medicina legal e criminalística, nós vamos ver isso já já, certo? Algumas obras estão em inglês, então quem tiver condições, quiser guardar, muitos conceitos eu tiro dali também, dessas obras em inglês, e são obras lá das academias norte-americanas, que são as mais conceituadas, certo? Pessoal, então passando aqui para a nossa matéria propriamente dita. Criminalística. Segundo o conceito do professor Domingos Toqueto, é o conjunto de ciências exatas, humanas, naturais e aplicadas que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime e ou à identidade do criminoso. O que significa isso? Criminalística, ela, na verdade, vocês vão encontrar na literatura muitos conceitos dirigindo a criminalística como sendo um conjunto de técnicas, ou um conjunto de aplicabilidades, ou um conjunto de normas. Pessoal, nós sabemos que as engenharias podem não ser consideradas ciências, nós sabemos que existem vários requisitos metodológicos para que um determinado ramo do conhecimento seja considerado ciência. Para nós, o que importa é saber se medicina legal é ou não sinônimo de criminalística, certo? Aqui no conceito do professor Domingos, nós vemos que ele considera criminalística a ciência que tem por objetivo o reconhecimento dos indícios materiais extrínsecos. Extrínsecos a quê? Muito bem. A medicina legal, como nós vamos ver a seguir, ela é a primeira ciência forense, ou a primeira ciência de investigação criminal propriamente dita. Ela surge lá no século XVI,
com a investigação do cadáver. O cadáver é um vestígio, certo? E mais, o cadáver também é um indício. Nós vamos ver essa diferença de indício e vestígio um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, nós precisamos ter a noção de que criminalística trata dos vestígios materiais ou dos indícios materiais extrínsecos. O que significa isso? Do cadáver para fora. Mas significa então que eu não estou trabalhando com conceitos de medicina legal? Não. Essa pode, inclusive, ser, já foi questionamento de concurso. Lá no final do nosso curso, nós vamos trabalhar com questões de prova. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com o conceito de criminalística como indícios materiais extrínsecos, ou o estudo dos mesmos, certo? Então, medicina legal, do cadáver para dentro, vestígios materiais intrínsecos. Criminalística, vestígios materiais extrínsecos. Então, a criminalística estuda toda a cena com o cadáver incluso, e a medicina legal vai se ocupar daquilo que está do cadáver para dentro. Seria mais ou menos, já convidando para o debate os colegas das geociências, a diferença entre geografia e geologia. Enquanto a geografia se ocupa do estudo da Terra, tudo que está ao redor dela, a geologia vai se ocupar do que está da Terra para dentro. O problema aqui é que nós temos o termo indícios, e aí eu preciso parar aqui também para explicar um pouco da diferenciação de indício, vestígio e evidência. Pessoal, recentemente nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal, onde foi tratada a questão da cadeia de custódia. E aí foi explicado, ao longo da legislação processual penal, nós temos algumas conceituações dos elementos vestígio, indício e evidência. Gente, essa discussão, ela nada mais é do que a seguinte situação. O perito vai a um local suspeito, hoje o termo correto é local suspeito. Eu não posso falar que é local de crime, porque eu não sei se crime houve, conforme a teoria geral do delito, que é lá do direito penal que nós vamos importá-la também para o nosso estudo. Eu não posso dizer também que é um local de morte, porque eu posso não ter um cadáver para dizer que houve uma morte. Eu posso ter uma gota de sangue, posso ter uma arma de fogo, posso ter um impacto de arma de fogo, enfim, posso ter um computador. Hoje é muito comum o perito criminal ir a campo para investigar um software ou um hardware. Pessoal, tudo que está numa cena suspeita é vestígio. No momento em que esse vestígio é reconhecido, identificado, reconhecido, coletado, trasladado, analisado, interpretado, publicado o laudo pericial, dizendo que se trata de uma evidência, a cadeia de custódia transforma o vestígio em evidência. E o conjunto de evidências nos traz o indício, certo? Tanto é que nós temos, por exemplo, no inquérito policial, o indiciamento de um determinado acusado. A pessoa indiciada é porque, se ela assim está nessa condição no inquérito, é porque existem indícios que apontam a autoria do delito, certo? Então, leia-se indícios, vestígios analisados, interpretados e reconhecidos como evidências. Logo, são indícios. Professor, evidência, então, é sinônimo de indício? Eu diria o seguinte: indício é gênero do qual a evidência é uma espécie, certo? Então, resumindo, vestígio, identificado, interpretado, vestígio, coletado, reconhecido, coletado, trasladado, interpretado e reconhecido como uma evidência, ou seja, ela está relacionada com o fato, é sinal de que isto pode ser colocado no conjunto de indícios. Um outro indício, por exemplo, um exemplo de indício que não passa pelo crivo da perícia é a testemunha. O depoimento, a prova testemunhal. A prova testemunhal não é uma prova pericial e, no entanto, ela vai participar do conjunto de indícios, certo? Então, como eu posso usar uma testemunha na criminalística? Reprodução simulada dos fatos.
Então, uma testemunha pode participar, após prestar o seu depoimento, de uma reprodução simulada. E aí eu estarei falando em indícios materiais extrínsecos relativos ao crime, certo? Então, para fechar, criminalística, conjunto de ciências que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos. Eu vou utilizar conhecimentos de medicina legal, então, na criminalística? Vou. Como? Perito criminal de campo, ele, quando vai a uma cena, uma investigação de crimes contra a vida, e encontra um cadáver, ele vai fazer a análise perinecroscópica do cadáver. A posição em que o cadáver se encontra nos interessa. Isso nós vamos ver mais para frente. O que ocorre é que o exame perinecroscópico vai elucidar na cena do crime, na cena suspeita, de onde partiu o projetil, ou de onde poderia ter chego o suspeito, ou onde estava a vítima e como ela foi disposta. E mais, se a vítima foi mexida após a entrada em óbito. Então, todas essas questões atreladas à cena, incluindo o cadáver na posição em que se encontra, tocam para a criminalística. Após a liberação do cadáver pelo perito criminal de campo, ele vai ser trasladado para o Instituto ou Departamento Médico Legal. E aí, nas mesas de necropsia de um médico legista, serão avaliados os indícios materiais intrínsecos. E aí, trabalharemos com medicina legal pura. Vamos ver o conceito do professor Rabelo sobre criminalística. Disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objetivo o estudo dos vestígios materiais intrínsecos à pessoa física. Então veja que o professor Rabelo já é mais específico, trata da pessoa física. Por que nós falamos tanto em cadáver? Lembrem que o estudo, a investigação criminal, ela começa lá na medicina legal. Depois vem a criminalística e hoje nós estamos falando de investigações digitais. Existe, inclusive, a cadeia de custódia digital, que é uma coisa que nós vamos tratar lá na frente quando estivermos falando de cadeia de custódia, mas já antecipo para os senhores, o conceito, portanto, de criminalística é muito, muito duvidoso e tem caído bastante nas provas. Então, pessoal, para a gente não se confundir e para já termos o primeiro conceito aqui firmado com relação à nossa disciplina. O que é criminalística? Criminalística é o todo. Ciências exatas, humanas, naturais e aplicadas. Certo? Inclui a medicina legal? Inclui. Inclui a medicina? Inclui. Inclui a enfermagem? Inclui. Inclui a física? Inclui. Inclui todas as ciências que são utilizadas para fins de investigação criminal ou para fins forenses. Então, conclusão. Criminalística é sinônimo de ciências forenses. A criminalística é sinônimo de ciências forenses. A criminalística pura vai trabalhar com conceitos de criminalística de local suspeito. Lembrem, não se fala mais em local de morte, nem em local de crime. Não se fala em local de morte, porque eu não sei se houve uma morte. Não se fala em local de crime, porque eu não sei se não se trata de um acidente ou de uma morte natural. Não sei se se trata de uma morte violenta, portanto. Não sei se trata de local de crime, porque eu não sei se houve crime. Eu não sei se não foi um acidente, eu não sei se foi uma morte natural. Certo? Então, criminalística é gênero, é sinônimo de ciências forenses e é gênero do qual a criminalística pura pertence, assim como a medicina legal, assim como a criminologia, que é a ciência ampla do crime, ponto de vista social, assim como a engenharia legal, que vai tratar da engenharia mecânica, da engenharia civil, da engenharia genética, da engenharia mecatrônica, metalúrgica, de produção, todas as engenharia ambiental, todas as engenharias voltadas para o estudo forense.
Então, quando aparecer esse tema forense, nós sabemos que nós estamos falando das ciências para fins de investigação criminal, certo? Informática forense, balística forense, fotografia forense, contabilidade forense, documentoscopia forense. Tudo está relacionado à investigação criminal ou à perícia criminal, certo? Pessoal, antropologia forense é o ramo da medicina legal que vai trabalhar com a identificação do cadáver. Só que nós também temos a arqueologia forense, que vai a campo fazer escavações, inclusive a exumação está incluída nos nossos exames que nós vamos avaliar mais para frente, que trata das técnicas de abordagem do solo para a revelação dessas ossadas e para a identificação das mesmas. Então, antropologia forense é gênero da qual a arqueologia forense é uma espécie. Nós vamos ter também a arqueologia física forense e a antropologia social, onde nós vamos realizar um estudo sociocultural para entender uma determinada comunidade e saber revelar de uma maneira científica um crime que aconteceu há muito tempo, os chamados cold cases. A política criminal vai orientar toda a construção do direito penal e da criminalização de condutas. E é claro que a perícia criminal vai contribuir com a política criminal na medida em que nós temos condições de levantamento de dados sensíveis às estatísticas forenses. Então, na verdade, a criminologia e a política criminal são ciências que auxiliam o legislador à criação do direito penal. Então, naturalmente, ela vai estar nessa vertical aqui, dentro das chamadas ciências forenses. A dogmática jurídico-penal é o nosso direito penal e processo penal aplicados, que estão presentes no nosso dia a dia, como eu lhes falei. E aí nós vamos ter um conjunto de técnicas, que é a balística forense, o estudo das armas de fogo e das munições, e do impacto que elas revelam em determinadas superfícies. A fotografia forense, importantíssima para o trabalho de campo. A informática forense, que vai trabalhar com os meios digitais. A fonoaudiologia, muita gente deve pensar, isso é uma invenção. Pessoal, hoje a perícia de áudio e imagens é fundamental. A interpretação da leitura labial é fundamental para a identificação de condutas criminosas ou delitivas, já que, hoje em dia, tudo está gravado com um celular. Eu posso gravar qualquer coisa em tempo real e transmiti-la ao vivo, de forma que a perícia se ocupa e muito destas questões ligadas a áudio e imagens, certo? Então, o reconhecimento do caminhar, o reconhecimento facial, reconhecimento da fala, reconhecimento da forma de expressão corporal e de fala, toda ela é estudada pela perícia. Inclusive, existe concurso específico para a área de fonoaudiologia. Merciologia forense, que vai trabalhar com as falsificações. A contabilidade forense, que é uma área muito explorada na perícia federal. Documentoscopia e a falsificação de documentos. Enfim, pessoal, ciências forenses engloba tudo, a medicina legal está dentro dela. Não confundam, portanto, medicina legal com criminalística pura, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos iniciar as noções básicas de direito e outras questões correlatas. Perfeito?